Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, depois de um tempão, sem gravar. Hoje é dia 31 e o que nós deveríamos fazer hoje? A retrospectiva? Ver o que a gente fez, o que a gente não fez. Ver lá as metas que a gente escreveu lá no início do ano, né? Lá em janeiro, ou de repente em dezembro de 2025. Pois eu acho que não. Ontem de noite eu escrevi uma carta para Deus. E ontem não foi um dia muito bom para mim. Mas eu observei o meu dia. Eu não falei para ninguém o que eu tava pensando, né? E situações ali aconteceram, sabe, que me deixaram meia triste, assim, momentaneamente, né? Porque nós somos seres humanos, então a gente acaba mudando a nossa energia dependendo da energia que se apresenta. E uma coisa que eu tava pensando muito nesses dias e eu queria compartilhar com vocês. E esse vídeo, ele vai chegar para quem tá na mesma energia que a minha, que é a energia da gratidão. Ontem, então, eu resolvi escrever uma carta para Deus, agradecendo por tudo o que eu vivi esse ano. E são 4 anos já praticando Ho'oponopono. E nesses 4 anos eu tive muitos presentes, assim, sabe? Eu tive umas reviravoltas muito grandes na minha vida. E além de praticar Ho'oponopono, eu também sou praticante de barras, de Axis. E então tenho movimentado muito a minha energia nesses 4 anos. Mas lembrando, né, que foram muitos anos de crenças que me limitavam, né? Pensamentos negativos e palavras, né? Falas que a gente não deve estar falando, né? Então, eu resolvi então escrever essa carta e agradecer a Deus por cada desafio, por cada pessoa, assim, sabe, que propôs um desafio para mim esse ano. E porque talvez se não fossem essas pessoas me propondo esses desafios, talvez eu não tivesse tão desperta hoje, sabe? Eu não estaria tão perto de Deus, eu não estaria sentindo tanto essa presença, sabe? Esse movimento, assim, de agradecer. Porque o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, ou o que tu não fez ou o que tu deixou de fazer esse ano, gente, não é um mundo que tá terminando. É só um ciclo, é só uma fase, só um ano. Então, nós vamos ter mais 365 dias para fazer. E o que nós precisamos ter é constância. Não nos limitar. Ah, eu vou fazer até tal data e se não der certo eu vou parar. Não, não é assim que funciona. Essa semana eu vi uma notícia de 3 empresas brasileiras, então, que pela primeira vez na vida elas chegaram a 1 bilhão de vendas, eu acho, né? Tem uma palavra ali, mas eu não me lembro essa palavra agora. Gente, e uma dessas empresas, ela tem 90 anos. E o que é isso? Isso é constância. Eles não desistiram na primeira dificuldade, e nem na segunda, e nem na terceira. Gente, eles não desistiram. Imagina quantas gerações passaram por essa empresa e eles não desistiram. Faturamento, lembrei a palavra. E pela primeira vez na vida, essas 3 empresas então chegaram a 1 bilhão de faturamento. E isso só acrescentou a minha fé, sabe? Mesmo eu não fazendo parte da empresa, mas eu adquiro os produtos dessas 3 empresas e gosto muito, por sinal. Então, gente, nesses 4 anos que eu iniciei a prática do Ho'oponopono, se eu tivesse desistido, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Jamais. Eu tive muitos desafios, eu tive muitas catarses,
mas eu aprendi a entender o meu corpo, a sentir o meu corpo. E teve um livro que fez muita diferença para mim, que eu li, que é Efeito Isaías. Nesse livro ele ensina como a gente chegar a Deus, como é uma verdadeira oração. Começa com o pensamento, o sentimento e a emoção. A partir do teu pensamento, antes de tudo, vai fazer alguma coisa, tu pensa. Mesmo que tu esteja agindo no modo automático, em algum momento tu pensou naquela atividade do dia. Então, a primeira coisa é o pensamento. E daí tu coloca sentimento. E daí se tu consegue colocar uma emoção, porque tu consegue colocar emoção, tu reúne esses três juntos, pensamento, sentimento e emoção, e tudo dá certo. Sabe? Se realiza. Esse livro, O Efeito Isaías, foi um livro assim que expandiu muito a minha mente, sabe? Expandiu muito a minha mente, porque eu sempre fui muito temente a Deus. Eu fui evangélica por muitos anos. Na verdade, quando eu era evangélica, eu tinha medo de Deus. Hoje não. Hoje eu conheço Deus e eu sei que existe ação e reação. Para tudo que eu fizer tem uma consequência. Então, se eu sei que tem uma consequência, eu vou fazer na maior parte do tempo coisas boas. Eu vou praticar ações boas, né? Sentimentos e pensamentos bons. E não importa como foi o meu dia, não importa como eu acordei, não importa quais foram ali os desafios que se apresentaram durante o dia. Eu sempre vou terminar o meu dia com uma oração de agradecimento a Deus. Eu sempre vou agradecer. Deixa eu tomar um gole e vai ter esfriar. Eu sempre vou agradecer. E na minha oração eu agradeço, sabe, assim, ó, não importa se você vai fazer a tua oração sentado, deitado, de joelhos, de pé, começa a tua oração com uma respiração funda, 1, 2, 6 respirações fundas, que quando tu respira fundo, tu volta ao teu centro, tu volta para tua centelha divina que tá lá dentro. Tu começa a ver tudo melhor, sabe, tu começa a observar melhor, sentir melhor, chegar mais perto de Deus. Então ontem eu resolvi escrever uma carta para Deus e nessa carta teve uma hora que me tocou muito a parte de eu agradecer e perdoar, né? Perdoar então as pessoas que me propuseram os desafios desse ano. Então eu perdoei, mas eu queria mais era agradecer elas, porque talvez se não fosse esses desafios propostos eu não tivesse chegado tão perto de Deus esse ano. Tão mais perto de Deus, sentido tanto mais a presença dele em minha vida. E quando a gente não acorda disposta, alegre, feliz, porque na verdade a alegria e a felicidade nos deixam mais perto dos nossos objetivos, né? Eles que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, mas nem todo dia a gente vai acordar bem. Mas daí a gente tem que estar presente o suficiente para entender o que a gente está sentindo naquele momento. E dissipar e destruir, liberar, né, as tensões e as energias negativas que chegam até nós. E isso é sentir Deus, isso é estar na presença de Deus. Então, quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu tinha certeza que eu ia alcançar, porque eu vi muitos e muitos testemunhos que a Beth Russo conta, né, nos vídeos dela, e que muitas outras pessoas contam também. Então, eu não desisti. E hoje eu tenho assim, ó, eu sou muito grata, muito grata por todos os desafios que se apresentaram para mim, por todas as pessoas que me propuseram os desafios desde o dia que eu nasci até o dia de hoje, porque isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Sabe? Isso que me traz a alegria que eu não sentia, a paz que eu não sentia, a felicidade que eu não sentia, me faz viver hoje o que eu estou vivendo no momento presente, sabe? Que é palpável, eu consigo pegar na mão, eu consigo sentir, eu consigo viver o que eu estou vivendo hoje, sabe? E isso foi graças a tudo que aconteceu na minha vida, porque se não tivesse acontecido, talvez
eu não estivesse aqui agora contando isso para vocês. Talvez eu não tivesse sentido a presença que eu sinto hoje de Deus na minha vida, sabe? Então, eu não tô pedindo para te esquecer o que tu não fez. Não, eu tô pedindo para te colocar na balança. O que vale mais para ti? Os dias, os 365 dias que virão para te tentar uma vida nova? Ou a frustração de não ter conseguido alcançar nada, sabe? Porque se nós temos vida, nós temos saúde, nós buscamos a presença de Deus todos os dias, de que mais nós precisamos? E eu nem tô falando para te ficar sentado esperando cair tudo no teu colo, mas faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Então agradeça, tira o teu momento hoje, escreve uma carta para Deus, uma carta contando como foi o teu ano, agradeça, perdoe e receba esse novo ciclo, porque hoje se encerra um ciclo. Começa então uma nova fase de realizações, de bênçãos, de presentes, de alegria, de felicidade. Olha só a oportunidade batendo na tua porta. Sabe? Seja constante. Fique na presença de Deus todos os dias. Pratique Ho'oponopono todos os dias. Faça perguntas para o universo. Perguntas como assim... Como posso melhorar isso? Sabe? Como pode melhorar? O que mais é possível aqui? Sabe? Pergunta, esteja disposto, esteja presente no aqui, no agora. Sinta, observe. Busque a presença de Deus todos os dias e tu vai ver que tudo ao teu redor, as pessoas, tudo muda. Tudo muda. E aquelas pessoas que se afastaram da tua vida, foi tudo providência divina. Em tudo Deus tem um propósito. Comece a enxergar Deus em tudo. Até nos mínimos detalhes Deus cuida da gente. Em tudo Deus cuida de nós. Sabe? Então eu tava um pouco relutante para gravar isso, mas é o que eu tô sentindo hoje e eu vou transmitir isso para vocês. E vai fazer sentido para quem estiver na mesma vibração que a minha. Na vibração de gratidão. De gratidão. Ser grato. Agradeça por aquilo que ainda não chegou na tua vida. Porque com certeza vai chegar. Sabe? Eu tenho uma certeza muito grande dentro de mim. Que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E tudo sempre deu certo. Até hoje tudo que eu coloquei, que eu apresentei para Deus, se concretizou na minha vida. E eu tenho muitos testemunhos para dar nesses 4 anos, sabe? Muitos testemunhos. Coisas assim que eu jamais imaginei e aconteceram na minha vida. Então eu acredito que vai acontecer na tua vida. Gente, assim, não desista. Insista, persista e jamais desista, sabe? Entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele vai fazer de tudo para te ver feliz. Ele vai te honrar aqui na terra. Pratique o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é algo realmente mágico, mas não é mágico do dia para a noite ou da noite para o dia. É uma constância. Vai limpando. São anos de crenças, são anos de pensamentos negativos e ele vai limpando. Só que ele limpa mais rápido, né? Ele limpa, ele te transforma de dentro para fora. E você vai enxergando tudo, a tua realidade transformada. Então, hoje, o último dia do ano, agradeça. Tenha esse sentimento de gratidão. Vibra nessa energia da gratidão e inicie essa nova fase com alegria. Agradeça, mesmo que esteja no último minuto. Agradeça. Tá bom? Beijos, fique com Deus.